O presidente Michel Temer divulgou um vídeo há poucos instantes nas redes sociais, na qual afirma que as manifestações, nas quais milhares de manifestantes pediram sua saída, ocorreram com exageros. No vídeo, o presidente ressalta que, mesmo diante dos protestos, o Congresso Nacional continua trabalhando em favor do Brasil e aprovou diversas medidas que, segundo ele, reforçam o compromisso do governo em superar a crise. Eu tenho uma aspas aqui do que ele disse nesse vídeo que está circulando aí pelas redes sociais. O Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e aprovamos matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuam a trabalhar em favor do Brasil, afirmou Temer neste vídeo. Você acha que ele está um pouquinho descolado, Vera? Totalmente. Eu assisti o vídeo aqui no nosso intervalo. É um vídeo de quem está vivendo em outro país, né? De quem não é vizinho de um lugar onde estavam queimando o ministério e quebrando o vidro de ministério na véspera. Primeiro, ele tinha que ter sido muito mais duro com essas manifestações do que apenas dizer que elas ocorreram com exageros. Foi um eufemismo que não cabe para esse momento, ainda mais vindo de alguém que decretou o uso das Forças Armadas para coibir. Ele tinha de explicar a medida, defendê-la e dizer que ela era necessária porque houve vandalismo e houve atos abomináveis e inadmissíveis. Segundo, dizer que as medidas estão sendo aprovadas no Congresso. Aí ele fala assim, aprovamos nesta semana um número expressivo de, atenção, medidas provisórias. Medidas provisórias, o Congresso vota toda semana. Aí ele fala assim, 7. 7, o número expressivo dele é 7, que além de tudo é conta de mentiroso. E o cenário é um cenário tétrico, ele tá num cenário roxo, fundo de caixão, assim, é uma coisa tenebrosa, com um recorte de chroma key terrível, pior que aquela primeira foto oficial que ele divulgou. Olha, se ele tava parecendo que ia aprumar o rumo tanto do discurso quanto da defesa jurídica no início da semana, agora já está se embolando de novo. O Andreasa falava que ele estava quase uma semana sem falar, mas a fala eu achei desastrosa. O que você achou, Andreasa? Você ouviu? Eu ouvi também no intervalo, achei fraca. É o seguinte, as manifestações de ontem, quer dizer, as manifestações, a baderna, a bandalheira, a quebradeira, a depredação de patrimônio público, joga de qualquer maneira a favor dele, tá? Politicamente, é algo que ele deveria capitalizar, que ele poderia capitalizar. O povo brasileiro não gosta daquilo. Então, ele tinha aí, já estava há muito tempo sem falar, ele deveria, para começo de conversa, ter se pronunciado ontem à noite a respeito desse assunto. E feito, Patrick, como ele fez na quinta passada, há uma semana, e no sábado. Convocar a imprensa num púlpito e falar ao vivo, tá? Porque ele fala para todo mundo, a televisão transmite ao vivo. Na internet ele não tem público. Não é uma pessoa que tem público, que tem audiência, que tem juventude para fazer circular o que ele fala na internet. E aí, o texto em si, muito fraco. Que exagero! Não houve excesso nenhum ontem. O que foi uma barbaridade, uma calamidade. E ele deveria ter justificado e explicado por que chamou as Forças Armadas. Marcelo Madureira, você. O problema do presidente Temer é um problema de imagem. Os marqueteiros dele estão trabalhando arduamente, Vera. Esse fundo roxo, fundo de caixão, você deve convir que é preferido dos vampiros, né? Que é uma das características do nosso mandatário. Mas os marqueteiros do Temer, se é que ele consegue algum marqueteiro, estão querendo mudar a imagem dele, para que a população não reconheça mais nele um vampiro, um Conde Drácula. Eles querem mudar um pouco, melhorar, vão transformar ele num Frankenstein, que é mais ou menos o que ele já está virando, né? Um Frankenstein ou então um zumbi, que vai andar por um Brasil ou uma Brasília que não existe, né? Ele, ao desconhecer, né, ao ignorar a gravidade, a dimensão de que aconteceu ontem na capital federal, eu nunca vi na história do Brasil que eu lembre as pessoas tocar fogo em ministério. Eu nunca vi, né? O que aconteceu ontem em Brasília foi uma calamidade, e por incrível que pareça, o que ele fez de convocar o exército pela GLO, né, por uma medida, né, para manter a ordem, foi uma coisa certa. Ele tinha toda uma argumentação agora, é verdade.
ele tem que se submeter no parlatório, sei lá, não é no parlatório, mas enfim, ele tem que dar uma entrevista coletiva e submeter a pergunta dos jornalistas, que representa a curiosidade da população, e não fazer esse tipo, como a Dilma useira e vezeira, fazer esse tipo de pronunciamento cercadinho, né, gravado, sem medo de ser feliz, né, sem nenhum risco de errar, e nem de ser colocado frente a frente às contradições do seu governo. Isso não vale, isso não pode. Agora, é essa questão que a gente está cada vez mais à deriva, né? Você tem um presidente que não é presidente.